De volta aqui no Condomínio Legal, que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Dentro aqui do Notícia na Manhã, é o Condomínio Legal, todo sábado às 10h30 da manhã. Mas aqui, hoje, o nosso assunto hoje é consórcio imobiliário. Nós entrevistamos há pouco, no bloco anterior, André Marim, que é diretor comercial de uma empresa de consórcio imobiliário, nos explicando, segundo ele, as vantagens de aquisição da compra desse crédito, de fazer parte de um consórcio imobiliário. Vamos ouvir a professora Leide Albergoni, que é economista e professora na Universidade Positivo, no Paraná. Professora, onde é que estão as vantagens e desvantagens de um consórcio imobiliário? Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da CBN. O consórcio imobiliário tem crescido bastante nos últimos anos no Brasil, porque ele apresenta, a princípio, uma característica diferente do financiamento, que é não cobrar juros, né? Teoricamente, ele não tem uma cobrança de juros. Porém, ele tem uma cobrança da taxa de administração, que costuma ser bem inferior ao valor dos juros mensais cobrado pelos financiamentos imobiliários. Mas é necessário avaliar com bastante cuidado, na verdade, porque você pode comprar uma carta de consórcio sem conhecer exatamente todos os fatores envolvidos. Se você fizer uma conta bem cuidadosa, você vai ver que a diferença no final do pagamento de uma carta de consórcio em relação ao financiamento imobiliário não é tão grande assim, tá? A diferença é pequena. Por quê? Na verdade, o consórcio ele vai cobrar a taxa de administração e algumas outras taxas, de fundo de reserva, de provisão para inadimplência e tudo mais, que acaba saindo um pouco mais do que só essa taxa de administração. Quem vai comprar um consórcio também precisa estar ciente que o consórcio depende de sorteios, evidentemente, e você tem que contar, então, que você pode ser sorteado ser contemplado somente no último sorteio. Então, você vai pagar durante todos os anos o consórcio e ter acesso à carta de crédito somente ao final. Se você está precisando do imóvel imediatamente, isso não é uma boa ideia, se você está pagando aluguel e precisa do imóvel de forma imediata, é uma desvantagem. Obviamente que você tem chance de ser contemplado por lance. Nos início dos consórcios, tem muita gente que entra já com uma boa parte do valor da carta para dar lance, ou seja, precisa de um valor muito pequeno de financiamento efetivamente, e essas pessoas costumam conseguir a carta primeiro. Tem consórcio que você não consegue ser contemplado por lance se você não tiver pelo menos 70% do valor da carta, tá? Eles, na verdade, fazem por percentual da sua carta de crédito. Então, você precisa estar ciente de que mesmo que você tenha um valor reservado para dar de lance, pode ser muito pouco perto do valor total, dos outros concorrentes que você tem, das outras pessoas que estão ali naquele grupo de consórcio. Então, pela essa questão de você ter que contar que você vai ser o último contemplado, trabalhar com isso, acaba sendo uma espécie de poupança forçada, tá? E aí, sendo poupança, de repente pode ser mais interessante você guardar o dinheiro no banco, ou seja, você fazer uma poupança sua, guardando o dinheiro no banco, e ao invés de pagar o custo do consórcio, você vai receber juros por sua aplicação financeira. Mas pelo fato de ser essa poupança forçada, às vezes as pessoas não têm disciplina para fazer sua própria poupança, e o boleto do consórcio que chega todo mês pode ser uma boa forma, de você se disciplinar
para guardar o dinheiro que você precisa todos os meses. Sim. Professor, então é importante ler as entrelinhas, né? Ler aquilo que está na chamada letra miúda do contrato e buscar um aconselhamento, uma consultoria também, né? Sim, é necessário ler bem e fazer as contas. Você veja, pode acontecer, e ocorreu muito nos últimos anos, de você comprar uma carta com determinado valor e os imóveis terem uma valorização até acima daquela sua carta, e aí não dá mais para você comprar o imóvel que você queria. Aí você resolve desistir do consórcio. É importante ler bem as cláusulas sobre a questão da desistência, porque não é restituído o valor integral do que você pagou. Sim, assim, sim. certas taxas, certas coisas, e tem um prazo mínimo para fazer essa restituição do valor também. Então tem que ler muito bem o contrato, né, o manual do consórcio, e fazer direitinho as contas, e se for realmente vantajoso, trabalhar sempre com uma carta de crédito acima do valor do imóvel que você quer. Também tem que considerar um outro aspecto para avaliar, né, do consórcio, é que o consórcio é uma alternativa ao financiamento imobiliário, financiamento bancário. E as parcelas do financiamento imobiliário, o saldo devedor, ele é corrigido pela TR, a taxa referencial, que é bem baixinha, tá? É perto de 1, 2% ao ano. Enquanto que o consórcio, a carta de crédito do consórcio, as parcelas, geralmente é corrigida pelo Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, que costuma ser praticamente o dobro ou até mais do que essa taxa TR. Então, você vai ter uma correção do pagamento, né, da sua carta, superior a um financiamento imobiliário, e aí acaba que pode ser, no final, né, fazendo as contas direitinho, pode sair maior do que realmente o financiamento imobiliário. Tá. Professor, uma última questão aqui. Eu queria só retomar aquilo que a senhora falou do lance. Eu posso deixar bem às claras no momento de contratar o meu consórcio, né, a compra desse crédito, na verdade, e dizer o seguinte: olha, o meu plano é ter esse dinheiro em 1 ano. Então eu tenho esse dinheiro, tenho, sei lá, 70%, 60% do valor daquilo que eu estou contratando e pretendo dar esse lance em 1 ano. Eu vou conseguir certamente ou não? Não necessariamente. Pode ser que alguém dê um lance superior ao seu. Ah, entendi. Sim, não é... todo mês, pode ser que o histórico de lance daquele consórcio seja em torno de 70%. Aí você diz, ok, quando eu atingir 70% do valor da minha carta, eu vou dar o lance. Mas, de repente, justamente naquele mês, ou nos próximos meses, as pessoas atingem um valor superior e comecem a dar lances superiores a 70%. Então, nada é exatamente previsível no consórcio. A única previsão que você pode fazer com certeza é que existe a chance de você ser o último contemplado. Professora Leide Albergoni, que é economista, professora na Universidade Positivo. Obrigado pela sua atenção aqui conosco e bom final de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana para você e para todos os ouvintes. Esta, portanto, a professora Leide Albergoni, economista e professora na Universidade Positivo. O intervalo e até já.